Opa, vamos dar continuidade aqui ao treinamento. Aqui eu vou apresentar agora algumas fórmulas de data e hora, tá? Bom, uma das mais utilizadas aí também, a fórmula hoje e a fórmula agora, ela ajuda demais quando você quer criar um formulário, um relatório dinâmico, para você não precisar ficar inserindo a hora que você está preenchendo aquele documento, a data também. E eu vou mostrar aqui também algumas formatações de célula. Como que você pode pedir para o Excel exibir de forma diferente essas informações, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui para deixar para vocês como colinha aqui, né? Uma colinha para vocês consultarem depois. Aqui na coluninha do meio eu coloquei a fórmula, a estrutura que ela é e o resultado de cada fórmula, tá joia? Então você pode ver aqui, ó, a fórmula igual hoje, fecha e abre parênteses. Se a gente der um enter, eu vou apagar aqui. Então se a gente colocar assim, ó, igual, se a gente colocar, conforme eu for falando dos assuntos, eu vou dando algumas dicas também de assuntos que a gente vai ver lá para frente. E quando a gente vai lá nos outros temas, eu vou dar. Pode ser que eu repita alguma dica porque eu não lembre, né? Porque tem bastante coisa no Excel. O Excel é imenso. Então eu vou dando as dicas, tá? Formas de você inserir a fórmula no Excel. Você pode vir direto, selecionar a célula, você pode vir direto aqui na caixa de fórmula, digitar igual, hoje, abre parênteses, fecha parênteses e dá um enter, certo? Você pode apertar F2, que aí o cursor já vai ficar piscando ali na célula que você selecionou, esperando que você digite um texto ou que você digite uma fórmula. Tudo que começar com igual, o Excel já vai entender que é uma fórmula. Você vai colocar uma fórmula. Então, se você digitar igual qualquer coisa, der um enter, ele já vai dar um erro. Então, tudo que começar com igual, o Excel já vai entender que você quer inserir uma fórmula. Então, se você colocar outra opção, você pode vir selecionar a célula que você deseja inserir a fórmula e clicar aqui, ó, inserir função. Aqui você vai ter separado todas as fórmulas por tema. Fórmulas de texto, fórmulas de data e hora, estatísticas, certo? E se você não souber qual categoria que ela se encontra, pode clicar aqui, ó, tudo, e fazer uma pesquisa aqui. Se você digitar um P, um H, você já vai chegar perto das fórmulas que você deseja. O P, muito utilizado, né? Ó, Pro, Pro, ele já vai perto da PROC-V, PROC-H. A gente vai ver nos próximos temas também. Então você pode inserir a célula por aqui. Você achou ela, dá um duplo clique ou clica OK. Ele já vai estar mostrando a caixinha de critérios para você inserir, né? Essa não tem critério, é uma célula que você não coloca informação nela, não tem critério. Diferente de uma outra, vamos colocar o PROC-V. Aqui, seleciono uma, já está aqui marcado tudo. PROC, ó, diferente da PROC-V, se dá um OK, ele já abre a caixinha de critérios aqui para a gente informar, né, os argumentos da fórmula. Então é diferente. E quando vocês verem alguém falar assim, eu faço uma fórmula na mão, na unha, isso quer dizer que a pessoa vai lá, aperta igual, digita PROC-V e vai digitando lá os argumentos, ponto e vírgula, argumento, ponto e vírgula.
E isso daí, quando alguém falar, eu crio uma fórmula, ou digito uma fórmula na unha, na mão, é assim. Quando você usa o assistente de ajuda aqui, é quando você seleciona a fórmula, clica nesse Fzinho com um Xzinho aqui, ele abre a caixinha de fórmula e você seleciona a fórmula e aí você usa aquele assistente de ajuda lá para você digitar os critérios, argumentos, tabelas da fórmula. Assim é com a ajuda do Excel. No começo, a gente vai usar muito dessa forma. Depois, com o tempo, conforme vão usando bastante o Excel, a fórmula X, Y, Z, você vai acabar digitando na unha, como o pessoal fala, direto na área de trabalho, lá nas células. Tá joia? Mas não se preocupem com isso agora porque no começo é normal a gente usar esse assistente aqui da fórmula, tá ok? Então, a fórmula hoje, igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses, dá um Enter, ele vai sempre te retornar a data atual, tá ok? Agora, já a formulinha agora, abre e fecha parênteses, se eu der um Enter, ele te retorna a data e a hora e o minuto atual, tá ok? Já a fórmula dia, ela por si só, se eu fizer dia, abre e fecha parênteses, ele vai dar um erro, porque ele vai falar assim, eu não sei dia do que. Você quer que eu te mostre, o Excel vai falar assim, você quer que eu te mostre o dia de qual data? Por isso que aqui eu coloquei a estrutura, a fórmula agora, dentro da fórmula dia. Então se eu fizer assim, ó, dia, abre parênteses, eu vou escrever agora, abre e fecha parênteses, e fecha parênteses da fórmula dia. Uma outra dica que eu vou dar agora. Vou zerar aqui e vou digitar aqui para ficar mais fácil a ilustração, a exibição aqui do que eu quero te dar de dica. Se você apertar igual dia, abre parênteses, eu vou colocar a função agora dentro dela, abre e fecha parênteses. Uma dica que a gente tem dois parênteses abertos e um fechando. Se eu der um enter vai dar erro. Ele vai... Aqui ele ainda até está explicando se ele quer que... Ele está falando se você quer que o Excel feche para você. Se você der assim, ele vai te corrigir e deu tudo certo. Mas quando você coloca muita fórmula uma dentro da outra, ele não vai fazer isso para você e você vai ter que saber onde que você errou. Uma dica que eu dou aqui, quando você estiver colocando tem muita fórmula dentro da outra, quando você tem muito abre parênteses, fecha parênteses, porque você tem tudo parênteses que você abre, você tem que fechar. Então, na hora que você estiver digitando assim, uma fórmula, dia, eu vou colocar uma outra dentro dela. Então, eu abro parênteses, fecho parênteses da fórmula agora. Então, eu preciso fechar a fórmula o parênteses da fórmula dia. Eu vou colocar o último fecha parênteses. A dica é o seguinte, na hora que você sempre estiver colocando o último parênteses e ele ficar aquele em negrito ali, o último parênteses em negrito, ele sinaliza que você fechou todos. Então essa é uma dica aí que você vai tem certeza que você fechou todos os parênteses necessários. Aí você dá um enter. O que ele fez? A fórmula dia, ela vai mostrar somente o dia da fórmula agora. Ela vai pegar esse resultado aqui, vamos dizer assim, e vai te trazer só o dia da fórmula agora, porque a fórmula agora está dentro da fórmula dia. A mesma coisa acontece se a gente colocar a fórmula agora dentro da fórmula mês. Ele vai te retornar só o número do mês. E também vai acontecer a mesma coisa com a fórmula ano. Eu colocando o ano ali, ele vai te retornar sempre o ano daquela data atual. Tá ok? A hora também é o mesmo. Os minutos também é o mesmo. E
também se a gente colocar segundo, a fórmula segundo, e colocar agora, abre e fecha, ó, ficou em negrito ali, o último parênteses, quer dizer que eu fechei todos, vou dar um Enter, né? E ela é dinâmica. Se eu apertar F9 no Excel, que é o atualizar, a gente vai ver que os segundos vão estar correndo, porque ela é dinâmica, essa fórmula, né? Se eu salvar esse Excel e abrir amanhã, já vai estar dia 1º/8, automaticamente. Então, ela é dinâmica. Se eu não vou apertar F9 aqui, porque o programa que eu uso para gravar a tela, o F9 é um recurso dele. Mas eu tenho aqui no Excel esse botãozinho calcular agora que simula o F9. Então, se eu ficar apertando esse botãozinho, ó, ele está correndo os segundos ali automático, porque ela é dinâmica. Ele está me trazendo os segundos atuais da hora exata agora. Então, ele está correndo. Na hora que ele chegar nos 59 aqui, mudar para 60 e avançar, o minuto vai para 37. Então, não tem segredo, ela é dinâmica. E cuidado só se de repente eu usar essa fórmula aí num relatório, num questionário, e salvar e enviar para alguém e esquecer que ela é dinâmica. Ela muda ela pega a data atual da máquina, do computador. Vamos acompanhar aqui, ó, 56, 57, ali está 36 minutos. Aqui, ó, eu já deve ter passado 37. Tá ok? Já se você estiver usando a fórmula hoje, ela vai estar sempre te retornando a data desse jeito. Uma das formas de você mudar a exibição dela é no formatar célula. Como você pode fazer? Digita a fórmula hoje, normal, igual eu coloquei aqui. Ela vai te mostrar desse jeito. Para você mudar a exibição dela, clique no botão direito do mouse, formatar células e mudar a formatação dela. Ou uma tecla de atalho, que é o Ctrl 1. Ctrl mais 1 do teclado, número 1. Se eu apertar o Ctrl 1, ele abre aquela telinha lá de formatação de célula. Tá? Então, como eu estou selecionado aqui, a data 31/7/2020, o que eu mudar aqui, eu deixei uma colinha aqui, um gabarito para vocês aqui. Se eu colocar MM, ele vai me retornar só o mês daquela data. Então, ele vai estar sempre me exibindo o mês da data. Olha lá. Aqui eu coloquei campo texto, tá? É só uma colinha do que se eu colocar na formatação condicional, formatação de célula, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Então, se eu colocar 3M, ele já me retorna 3 vezes as 3 primeiras letras do mês, que é essa linha aqui, ó. Então, se eu colocar 4M's, ele vai retornar o nome do mês. 3D, o dia da semana. As 3 primeiras letras. 4 letras D, 4 vezes a letra D, já me retorna o nome da semana inteira. Dia DDMM, ele vai te retornar o dia e o mês. 4 vezes o ano completo. E DDMM vai trazer por extenso mês, o dia, o mês por extenso e o ano. Tá joia? Isso daqui ajuda bastante em formatação aí de formulário. Às vezes você vai criar um recibo, uma capa de relatório, um formulário de preenchimento aí, de uma seleção de funcionários ou de teste. Enfim, é muito útil. Tá joia? Espero ter ajudado. Essas foram as dicas das fórmulas dinâmicas aí, hoje, agora, junto com outras fórmulas. E dessas fórmulas aqui era isso mesmo, tá ok? Então, até a próxima.